um ataque fatal. Na soprota, lá diz: pai e filho se unem para me atacar. Eu só estava fazendo o meu melhor para me defender. O velho então, com um sorrisinho, exclama: bom, bom, bom. Rapidamente, ele convoca Alco dizendo: lança gelada! Rapidamente, ao convocar sua lança, ele diz: todo mundo para trás, a vida desta pequena besta, eu quero levá-la pessoalmente. O figurante ali, atrás dos malucos, diz nervoso: acabou, acabou, o cultivo do grande ancião está na acumulação espiritual dos dois céus e tem um espírito marcial de 2º grau. Lança gelada. É impossível para o jovem mestre derrotá-lo. O que faremos agora? Rapidamente, o velho ergue a lança e diz: Shu Xinyu, você é um lixo. No final, meu filho realmente caiu nas mãos de um lixo. Que vergonha sem precedentes. Rapidamente, após o bater das asas da águia, ela então, ao fazer uma curva, se lança em direção a eles. E ao perceberem, rapidamente, uma explosão ocorre, e em meio à fumaça, o velho, nervoso, pensa e pergunta: quem é ele? Lá, rapidamente, uma figura é vista e eles dizem: o gerente Qin, do pavilhão de 100 tesouros. Ele lá diz: já faz alguns dias. Espero que o jovem mestre Shu esteja bem, esteja tão bem quanto nunca. Na soprota diz: eu estou, graças a você. O malandro lá diz: jovem mestre Shu, sinta-se livre para me procurar se tiver algum problema no futuro. Eu gostaria de ver quem tem a ousadia para ofender o aliado do pavilhão de 100 tesouros. Eles então, ouvindo isso, tremem na base, enquanto o velho fica sem expressão no rosto depois de ouvir este grande babado do século. Ele então, ainda desacreditado, diz: gerente Qin, este é um problema familiar. Eu espero que você possa não se envolver. Eu testemunhei a morte a sangue frio do meu filho e não é algo que eu possa deixar passar. Eu não vou permitir que o assassino ande livre. Ele lá, sem expressão no rosto, vira os olhos em sua direção e diz: quem você pensa que é para me dar ordens quando eu, Qin Shan, estou falando? Ouça bem, se alguém ousar machucar o jovem mestre Shu, eu, Qin Shan, vou definitivamente fazê-lo pagar de volta e de várias maneiras. Suando frio, o velho, rapidamente furioso, estala a testa e diz: vamos embora. E rapidamente eles se viram caminhando. Ele, lá, então, se apronta dizendo: eu tenho sido desrespeitoso. Eu imploro à família Shu que me perdoe. Na soprota, ela diz: você estava transmitindo a justiça. Por que nossos antepassados culpariam você? Ele então se vira e diz: homens. O guarda lá então traz algo, e ao abrir ele diz: jovem mestre Shu, aqui há um total de 30 frascos de pílulas de têmpera corporal, 30 frascos de pílulas nutritivas para o espírito e 30 frascos de líquido dispersador espiritual de fogo. Todos eles foram refinados pela senhorita Yu Yan. Os efeitos medicinais são puros. Eu espero que você aceite. Os outros então, ouvindo isso, suando frio, comentam: droga, eu simplesmente não posso acreditar. Que grande quantidade! O outro então diz: não se amontoem. Nós então colocamos a mão na testa e dizemos: já que o grande Qin trouxe aqui, seria rude da minha parte recusar. Rapidamente, o moleque lá pega a caixa e diz: é a reunião da família Shu. Seria inconveniente para um forasteiro como eu ficar mais tempo. Quando o jovem mestre Shu estiver com tempo livre, em alguns dias, vamos discutir a cooperação. Por enquanto, eu vou embora. Ele então se vira e reflete. Parece que, quando Shu Xinyu me convidou para vir aqui há 2 dias, ele já tinha previsto que isso aconteceria. Ele queria que eu o salvasse, me usando hoje. Eu vou fazer você me dever um favor. Nosso protagonista então diz: gerente Qin, por favor, espere. Ele então ergue algo na mão e diz: o ato de justiça do gerente Qin me ajudou a evitar alguns problemas. Este é um pequeno agradecimento, por favor, pegue-o. Ele então, ao ver aquilo, exclama: isto é, pílula limpadora do coração. Ele então sorri dizendo:
Esta é uma fórmula de uma pílula de segundo grau, jovem mestre Shu. Este símbolo de agradecimento não é muito valioso. Nosso protagonista ergue a mão e diz: Você e eu somos parceiros de negócios. Uma fórmula de pílula não é muito. Ele então diz: Tin Shan agradece ao jovem mestre Shu com sinceridade. Os outros então dizem chocados. O outro diz: Quem teria adivinhado? O outro diz: É mesmo. O outro comenta: Mesmo o gerente Qin? Nosso protagonista então diz: Todos os 3 anciões já saíram agora. Quem mais quer que eu entregue o selo dourado do patriarca da família? Ou tem alguma objeção sobre eu suceder a posição do patriarca da família? Eles então nervosos dizem: Nenhum. O outro diz: Sem objeções. O outro balança a mão dizendo: Nem nenhuma. Os outros lá dizem: Conforme especificado nas regras do clã, o selo dourado da família deve ser transmitido de geração em geração. Ninguém tem o direito de tomá-lo. Não estaríamos quebrando as regras do clã? Os outros lá gritam: Hoje, nós testemunhamos o quão grandioso o jovem mestre é. Atrás dele gritam: A posição do patriarca da família pertence somente a você. O outro diz: Isso mesmo, nós apoiamos você. O pessoal então grita: Você sendo o patriarca da família é a nossa fortuna. Quem se atreverá a ter qualquer objeção? O outro diz: Isso mesmo. A posição do patriarca da família pertence somente a você. O outro então grita: Viva o jovem mestre! Nosso protagonista lá diz: Pessoal, eu tenho algumas palavras que eu gostaria de compartilhar com todos vocês. Os malandros lá na multidão sorriem, dizendo: Por favor, diga. Ele diz: A partir de hoje, eu irei assumir a posição de patriarca da família. A família Shu também terá um novo começo, e eu não vou maltratar nenhum de vocês. Com a mão no queixo, ele diz: No entanto, eu matei Shu Hai, formando uma disputa de morte com Shu Ping e Tian. Eu acredito que os outros 2 anciões também não estarão contentes com a minha posição como patriarca da família agora mesmo. Ele então aponta e diz: E eu estou anunciando: Estes 3 serão expulsos da família Shu. Embora estejam vivos, seus nomes não serão escritos nos livros do clã. Quando morrerem, não serão enterrados nos túmulos ancestrais. Eles então, ouvindo isso, tremem na base, enquanto o nosso continua. Espero que todos possam fazer a escolha inteligente. Se é para mim escolher ou escolher aqueles 3. O moleque lá então ergue o punho e diz: Jovem mestre, você foi realmente impressionante hoje. Até Shu Hai geralmente intimidava as pessoas mais fracas e abusava de seu poder. Ele merecia a morte. A outra lá então, toda pomposa, sorri, dizendo: Yung Gui Gui é impressionante. Um amigo então dá um joinha dizendo: O jovem mestre é super incrível. A outra lá então, toda pomposa, nasce então com essa cabeça, dizendo: Ah, vocês me lisonjeiam demais. Ao colocar os frascos na mesa, ele diz: Nestes poucos frascos há pílulas de têmpera corporal. Após colocar na mesa, ele lá grita: Eu não estou ouvindo as coisas direito. O jovem mestre, estes frascos são para mim? Nosso prota dá uma piscadinha dizendo: Acha que são muitos? Então dê-os a Liu Xiang. Ela então, com sua parte lá, toda fotocópia, o amigão então, com os frascos nos braços, sorri dizendo: Como posso não tomar as pílulas que o jovem mestre me deu? Ele diz: Também há muito tempo eu queria dizer algo para você. Durante a minha luta com Shu Hai, eu ganhei algumas compreensões, e eu quero ir para o cultivo atrás das portas fechadas. Ele lá então pensa: Jovem mestre, por favor, fale. Com uma carinha, ele então diz: Entendido. Na sua então se vira dizendo: Alguns dias atrás, eu formei uma aliança com o Pavilhão de 100 Tesouros para desenvolver o mercado de ervas espirituais da montanha Fengxi. Este negócio é extremamente importante para a família Shu. Ele então olha para ele com um tom sério, dizendo: Desejo dar-lhe total autoridade para lidar com isso. Ele então, recebendo a confiança absoluta do jovem mestre, diz:
Total autoridade? A Soprota lá na janela diz: isso mesmo. Tudo será tratado por você. Ninguém mais tem o direito de questioná-lo. Além disso, você tem que escolher algumas pessoas de confiança e cultivá-las adequadamente para lutar contra Shu Ping e Tian. Ele então prepara o braço e sorri dizendo: eu entendi, jovem mestre. Descanse tranquilo e deixe para mim. Ele então, com um tom agradecido, diz: obrigado, hehehe. A outra então, vendo isso, pergunta: e quanto a mim? Na Soprota sorri dizendo: Liu Xiang, estar ao meu lado é a maior ajuda para mim. Ela então sorri feliz. Para a Soprota, é dito que a reunião do clã familiar desta vez não foi muito longe do que ele esperava. Com medo de Shu Ping, Xiang acredita que muitos deles vão desistir de Shu Ping, Tian, e optar por me apoiar. Na Soprota então pensa: mas este progresso ainda está longe de ser suficiente. Força, eu ainda preciso de força. Agora mesmo ele então convoca algo e a lança. Ao invocar aquela criatura, ele diz: durante o caso em que eu matei Shu Hai, eu usei a técnica de cultivo sem nome para colocar o espírito do lobo demoníaco dentro do meu corpo. Ele então grita: Shu Hai, você não morreu por nada. Rapidamente, a besta se lança em direção à Soprota, que dá um sorrisinho danado, dizendo: pelo menos você deixou para trás este espírito marcial para fortalecer o grau do meu espírito de espada. A Soprota, ao fazer o movimento, ergue o dedo e faz algo dizendo: mesmo Shu Hai morreu pelas minhas mãos. Qual é o ponto de você resistir? Após ele acertar sua palma na cabeça do lobo espiritual, ela começa a se desfazer, latindo em seu último suspiro. Ele então diz: na minha vida anterior, meu primeiro espírito marcial que eu devorei era de 2º grau, e eu senti que ainda havia excesso de energia. Ele então pega o cristal e continua: eu não tenho certeza se posso devorar um espírito marcial de 3º grau em uma única tentativa. Rapidamente, ao circular sua energia pelo corpo, ele apronta o cristal em sua palma e começa. Rapidamente, após a energia adentrar, ele arranja os dentes ao sentir uma dor. Ele diz: a transformação acabou de começar e fez com que o espírito marcial da espada tivesse o atributo especial do espírito do lobo demoníaco. Como esperado de um espírito marcial de 3º grau, nosso prota então suspira. Depois de 3 dias, o 10º ciclo de circulação de QI foi concluído, e nosso prota, todo acabado, suspira e cai no chão dizendo: eu finalmente consegui. Ao jogar água no rosto, ele pensa: o espírito do lobo demoníaco, além de sua velocidade, também pode esconder sua presença. Estes 2 grandes atributos foram assimilados em minha espada. Complementa perfeitamente com a técnica da espada do trovão do vento. O céu está realmente me ajudando. Após abrir as portas fechadas, o amigo lá então acena dizendo: jovem mestre! Nosso prota sorri, dizendo: você materializou seu espírito marcial? Ele então, sem jeito, coça a cabeça, dizendo: he. Nada pode ser escondido do jovem mestre. Depois de tudo, ele então convoca seu espírito que rosna. Nosso prota ao lado diz: nada mal. Espírito marcial de 3º grau. Ele então ergue o punho e sorri, dizendo: eu definitivamente devo cultivar duro. De agora em diante, eu nunca mais serei um fardo para o jovem mestre. Nosso então sorri e conhece. Ele então ergue algo e diz: é verdade. Este é o livro de ervas espirituais. Por favor, examine-o. Nosso então percebe e diz: ó. Ao abrir, ele lá diz: no mesmo dia em que o jovem mestre entrou em seu cultivo de portas fechadas, o pavilhão de 100 tesouros enviou pessoas aqui. De acordo com suas instruções, eu os trouxe para a área externa da montanha Feng Shui. Durante estes 3 dias, a extração ocorreu durante todo o dia e noite, sem um indício de relutância. Se seguirmos esta velocidade, o mais rápido será em meio mês. A extração da área externa estará completa. Como o jovem mestre disse, Shu Ping, Tian e os outros 2 anciões guardam um rancor
e tentaram repetidamente causar problemas. Lembrando suas palavras, eu convidei o gerente Qin e os intimidei. Após nosso prota fechar o livro, o amigo termina. Eu suponho que eles não ousem ter outras intenções. Após entregar o livro, nosso diz: eu vou deixar os assuntos de negócios para você. Onde está a Liu Xiang? Ele diz: a senhorita Liu Xiang também entrou em cultivo de portas fechadas. Seu progresso parece ser um pouco lento. Ela parece não ter materializado seu espírito marcial até agora. Ao ouvir isso, ele reflete e diz: 3 dias sem materializar um espírito marcial? Parece um pouco lento. Ele então se vira e diz: quando a Liu Xiang não a interrompe, pô, agora eu farei uma viagem para a cidade de Shifeng. Ele diz, entendido, e, ao se virar, pensa: é hora de atacar enquanto o ferro ainda está quente e preparar o próximo passo do plano. No pavilhão dos 100 tesouros, ela está assentada, de pernas cruzadas, quando ouve alguém dizer: senhorita Yu Yan, o relatório sobre os resultados atuais de Shu Xin-yun chegou. Ele então diz: no passado, ele era simplesmente um lixo, mas desde que se casou com Shu Liuxiang, seu cultivo aumentou muito e ganhou o apoio de muitos membros da família Shu. Ela, com a xícara na mão, diz: Shu Liuxiang. Ele continua: nascida de Shu Xiang, uma mulher de um bordel. Ela não tem outro apoio. Ela então diz: continue investigando. Se não há pistas sobre Shu Xin-yun, então investigue a geração de seu pai. Como está o progresso na extração das ervas espirituais da montanha Fengxi? Ele responde: respondendo a senhorita, está progredindo sem problemas. Em apenas 3 dias, extraímos milhares de ervas espirituais. À medida que continuamos a ir mais fundo, os lucros aumentarão ainda mais. Ela então se levanta e diz: quanto à extração, não precisa se concentrar muito nisso. Secretamente tome nota de cada movimento que Shu Xin-yun fizer. Uma vez que ele faça algo estranho, relate para mim imediatamente. Ele pergunta: posso saber a razão? Ela responde: você ainda se lembra do líquido dispersador espiritual de fogo e da pílula limpadora do coração? Então, relembrando, comenta: tenho investigado seriamente essas 2 fórmulas. As técnicas de refinação dessas fórmulas não estão registradas nos antigos registros. Ele, ao ouvir isso, diz: uma fórmula de pílula como essa vale cerca de 100 pedras espirituais, mas para ele, isso não é nada. Parece que ele não está cooperando conosco por dinheiro. Ela diz: isso mesmo. Com um papel na mão, continua: as ervas espirituais extraídas da montanha Fengxi são somente uma fachada. Shu Xin-yun deve ter outras intenções. Alguém bate na porta dizendo: gerente Qin, Shu Xin-yun está aqui. Ele diz que quer comprar um caldeirão para pílulas e está lá fora esperando. Rapidamente, ao ouvir isso, ele se vira e diz: convide-o rapidamente para entrar. Prepare imediatamente uma sala de primeira classe e não deixe ninguém incomodá-lo. Ela rapidamente interrompe: espere, leve Shu Xin-yun para a tesouraria. Eu vou atendê-lo pessoalmente, diz ela, após se aprontar. Em outro lugar, na varanda, a serva diz: por aqui, por favor. Ao observar o jardim, em outra casa, nosso protagonista adentra e diz: fiz a senhorita Yu Yan esperar. Ela rapidamente bate em sua mão, pegando seu braço e diz: o jovem mestre Shu é um convidado importante do meu pavilhão dos 100 tesouros. Esperar um pouco não é nada. Eu não imaginava que o jovem mestre Shu compraria um caldeirão para pílulas e refinaria uma pílula pessoalmente. Ela então coloca a mão no queixo, dizendo: parece que a montanha Fengxi realmente tem tesouros. Nosso protagonista, sem jeito, balança a mão. Senhorita Yu Yan, deve estar brincando. Eu só comecei a praticar o Dao da pílula. Estou comprando um caldeirão apenas para praticar. Você disse que a montanha Fengxi tem tesouros. Isso é verdade? Ela sorri. Eu estava brincando. O jovem mestre Shu não deve levar isso a sério. Ela então mostra o caminho. Eu vou levá-lo para escolher um caldeirão para pílulas. Nosso protagonista, nervoso, caminha. Após abrir a porta de uma sala, ela, lá atrás, sorri.
Bem-vindo à tesouraria. Nosso protagonista observa. Rapidamente, é dito que os artefatos seguem graus rigorosos. Artefatos mortais, artefatos do tesouro, artefatos da lei e artefatos do rei. São 4 graus, e cada um é dividido em 3 níveis: superior, médio e inferior. Dizem que os artefatos do rei, os artefatos imperador e as armas divinas mais fortes realmente existem, e apenas cultivadores do reino imperador e grandes deuses os possuem. Ela então pergunta: posso saber qual grau o jovem mestre Shu deseja escolher? Nosso protagonista coça a cabeça. Eu estou apenas começando, então irei comprar primeiro um artefato do grau tesouro. Receio não poder controlá-lo se for de um grau muito alto. Ela sorri. Entendido. Ela então, sem jeito, pensa. O Dao da pílula enfatiza uma abordagem progressiva. Quando comecei, usei apenas um artefato mortal superior, e já era considerada um gênio na refinação de pílulas. Não pensei que Shu Xingyun fosse... Alguém diz, há poucos artefatos do tesouro em toda a cidade de Shifeng. Ela ergue a mão. Para caldeirões de pílulas do tesouro, são ainda mais raros. Então, se vira e diz, só tenho 2. Um deles está sendo usado por mim, e o outro está bem na sua frente, o caldeirão espiritual negro. Ele é capaz de produzir água quente ao refinar pílulas, hidratando as ervas espirituais. Um artefato de tesouro inferior. Qual é o preço deste caldeirão espiritual negro? Pergunta nosso protagonista. Ao tocá-lo, ela responde, 100 pedras espirituais. Com um sorriso ganancioso, continua. Se fosse outra pessoa comprando, o preço seria ainda mais alto. Mas, em consideração ao jovem mestre Shu, fiz um desconto. Nosso protagonista hesita. Eu só tenho 20 pedras espirituais. Posso comprá-lo a crédito? Assim que eu receber minha parte das vendas das ervas espirituais, pagarei tudo de uma vez. O que acha? Ela sorri. Estou de acordo. Ele então olha para o lado. Atrás dele alguém diz, esta é uma pedra de jade verde, usada geralmente para temperar armas. Normalmente tem o tamanho de um polegar. Nosso protagonista observa e pergunta, uma pedra de jade verde tão grande? É realmente rara? Ela sorriu dizendo, que tal eu te dar por 3 pedras espirituais? Nosso protagonista então a pega e dá um sorrisão, dizendo, então não vou me conter, põe no crédito também. Ela sorriu dizendo, ok. E após sair, do lado de fora, nosso protagonista se vira e diz, sobre a nossa parceria, eu vou ter que pedir ao pavilhão dos 100 tesouros para continuar me ajudando, então irei por lá agora. Ela então assente dizendo, igualmente. Após nosso protagonista sair, ela então... Bem, ela dá uma indireta dizendo, tome cuidado, jovem mestre Shu. Após ele partir ao anoitecer com as lanternas acesas nas casas, ela ouve alguém dizer, faz muito tempo, a beleza da senhorita Yu Yan está ainda mais cativante. Ao ouvir isso, ela se vira e diz, quem é você? Eu não disse que estava ocupada com algo? Ela então se vira novamente e diz, procure por Qin Shan se precisar de alguma coisa. O velho, suando frio, responde, este é Shu Chongxian. Já que a senhorita Yu Yan está ocupada, então eu não a perturbarei. Ela diz, Shu Chongxian, você é o patriarca da família Shu? Shu Qianyue é sua filha? Ele exclama, a senhorita Yu Yan realmente conhece minha filha. Estou profundamente honrado. Ela então se apronta e diz, passe minha ordem para todos. A partir de hoje, a parceria entre o pavilhão dos 100 tesouros e a família Shu está cancelada. Na multidão, começam os burburinhos. Uau, o que está acontecendo? Outro comenta. Rompeu a relação entre o pavilhão dos 100 tesouros e a família Shu? Alguém pergunta. Pequena irmã, você tem alguma informação privilegiada? A mulher responde. Eu não. Yu Yan ergue a mão e declara. Se querem uma razão, eu simplesmente não gosto de trabalhar com a família Shu. Ao ouvir isso, Shu Chongxian sussurra friamente.
enquanto os outros começam a caçoar dele em voz baixa. Verdadeiramente um desastre inesperado. Mais tarde, com a lua pairando no céu, em uma casa iluminada por uma vela acesa, nosso protagonista pensa: essa mulher com certeza não é simples. Descobriu tão rápido que eu não estou atrás dos recursos das ervas espirituais. Meu verdadeiro objetivo é o pico do dragão oculto. Um pico solitário. É ele. Ele então diz para si mesmo: mas ele esconde uma caverna de um perito da minha vida anterior. Achei por acaso. A fim de superar um obstáculo, muitos especialistas escolhem entrar em um retiro de morte, ou ganham uma visão do Dao e entram em um novo reino, ou ficam presos, incapazes de avançar para sempre. Ele exclama: eu preciso dessa espada. Ao colocar uma pedra sobre a mesa, ele diz: com a minha força atual, ainda há algumas dificuldades em abrir uma caverna selada. Já que Qin Yuyan quer investigar, vou deixar que ela descubra tudo o que quiser, e pensa: tudo está sob meu controle. Rapidamente, nosso protagonista começa a martelar a pedra. O ajudante, ao ouvir o barulho, pensa: ah, ou será que foi um trovão? Após quebrar a pedra, ele sorri e diz: é realmente a alma venenosa da pérola profunda, perfumada. Se o cara dos 5 venenos visse isso, ele definitivamente tentaria me roubar de novo. Isso o faz lembrar de seus velhos amigos da vida anterior, e ele murmura: Xiao Xintian. Então pensa, com um olhar sombrio: por que você me matou tão cruelmente? Ele então aperta o punho e exclama: desde que eu comecei minha outra vida, eu definitivamente me vingarei por essa lança. Após aprontar o caldeirão, ele ergue a mão e acende sua alma. Na floresta, fora da cidade Shu, em uma casa, um grupo reunido se amontoa.